Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Karen Lizardi e esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Desde já eu quero agradecer a você que está aqui comigo, dando início a essa jornada. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E aqui quem vos fala é só mais uma mãe, esposa, cristã, sedenta por mais de Deus e que busca outras pessoas, outros cristãos, outras mulheres cristãs a entrarem nesse barco e remar junto. Tá? Então eu te agradeço por estar aqui comigo. E eu não quero me prolongar muito, porque eu sei que introdução é chata mesmo. Então eu quero ser o mais breve possível, porque eu quero me apresentar pra você. Esse canal aqui é um canal de devocional. O Senhor me dirigiu a iniciar e tá sendo algo novo pra mim. Nessa experiência eu estou me jogando de verdade. E essa experiência foi exatamente uma das experiências que me fizeram a começar esse canal com essa temática. E eu creio que se você clicou aqui nesse vídeo, muito provavelmente você também está em busca desse novo, ou está, assim como eu, vivendo uma nova fase, um novo de Deus para a sua vida, né? E eu sou muito grata por você estar aqui comigo, né? Nós, como cristãos, estamos aqui para somarmos, para apoiarmos uns aos outros, para compartilhar a palavra com amor, com compromisso, e essa é a minha intenção. E quando nós ouvimos falar de novo, não sei se você se sente assim, mas automaticamente eu me sinto muitas vezes amedrontada, porque o novo, ele remete a incerteza, a insegurança, ele automaticamente te tira do controle, porque o novo, ele vai te tirar da tua zona de conforto. Aquilo que você está acostumado a ter, a viver, a fazer, ele vai te desafiar. E nós, como seres humanos, é bem verdade que no que nós gostamos mesmo é de ter o controle da situação. Ter o controle daquilo que está acontecendo e ter o controle daquilo que vai acontecer, né? Então, estar fora do controle é algo que não nos agrada. Isso é verdade. Então, é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu tenho aprendido nele, né, a viver esse novo intensamente. E as 3 coisas que eu vou estar falando aqui nesse vídeo é exatamente o que ele tem me ensinado. Né? Nós, como cristãos que buscamos intensamente a presença do Senhor, né? Nós precisamos disso se nós queremos viver o novo dele para a nossa vida. Nós precisamos disso se nós queremos nos aprofundarmos na intimidade com ele, no relacionamento com ele. Então, o novo, ele nos amedronta, o novo, ele nos dá medo, o novo, ele nos causa insegurança. E foram todos esses sentimentos que Jeremias sentiu. Se você for ler lá em Jeremias capítulo 1, você vai ver que quando o Senhor chama Jeremias, automaticamente ele se vê amedrontado, porque ele não se sentia preparado para aquilo que o Senhor estava pedindo para ele fazer. Ele não se sentia capacitado para aquilo que o Senhor estava pedindo para ele fazer. Então o Senhor chega para Jeremias e chama Jeremias, diz: Jeremias, eu quero usar você e eu quero te levar para ser profeta para as nações. E aí Jeremias olha para o Senhor e diz: Senhor, mas como que vai ser, né? Eu sou só uma criança, eu sou só um jovem, eu não sou um homem experiente. E o Senhor está dizendo que quer me usar, o que eu vou falar, como que eu vou me expressar, né? E aí o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, sou eu quem vou falar por você, sou eu quem vou colocar as palavras na sua boca. Então, essa palavra é uma palavra que fala muito ao nosso coração. Porque exatamente como Jeremias se sentiu, nós nos sentimos também. Existem coisas que o Senhor nos pede, existem coisas que o Senhor nos diz: olha, eu quero te usar para isso. Eu estou te preparando para te usar para isso. E naquele momento você olha e diz assim: cara, mas eu... tanta gente com mais gabarito, com mais estudo, com mais literatura, com mais arcabouço, e o Senhor tá me dizendo que quer me usar. Então muitas vezes nós nos sentimos despreparados para algumas coisas que o Senhor nos fala. Mas o Senhor, ele não dá pontos sem nó e ele não erra. Nós erramos, o nosso Senhor não. E ele não errou quando escolheu Jeremias. Ele não errou quando ele escolheu Abraão. Ele não errou quando ele escolheu Esther. Ele não errou quando ele escolheu Paulo. Todos aqueles que o Senhor escolheu na Bíblia, que são tantos. Ele não errou em nenhum deles. Em todos eles ele preparou, ele capacitou e ele dirigiu. E assim também ele quer fazer conosco hoje, porque o mesmo Deus que operou na vida de Jeremias, de Davi, de Abraão, é o mesmo Deus que opera hoje, que opera na minha e na sua vida. Amém? Então, o primeiro ponto que o Senhor me levou a entender que se eu quisesse viver de fato a vontade dele para a minha vida, eu precisaria ter. E todo aquele que se diz cristão e busca viver a vontade de Deus para a sua vida precisa ter, que é fé. E como fé, nós
automaticamente nos arremetemos a Abraão, que é um grande exemplo de fé, de homem de fé. Não foi à toa que Abraão foi nomeado pai da fé. Abraão precisou crer para deixar tudo aquilo que ele tinha de normal, tudo que ele conhecia, o conforto, toda a segurança que ele tinha, para seguir a uma voz, para seguir algo que os olhos dele não estavam vendo. Com certeza muitos olharam para Abraão naquela época e disseram: Abraão, mas você tá louco ou o quê? Porque você vai deixar a sua vida aqui para seguir a voz, uma voz de um Deus que você disse que ouviu, para sair por aí sem rumo? E foi exatamente isso que Abraão fez. Foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão creu. Abraão ouviu aquela voz e se lançou, porque ele creu. Porque quando o Senhor fala conosco, é impossível não reconhecer a voz dele se você é alguém que busca intensamente viver um relacionamento com ele. A ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Então, o que Abraão fez, talvez para muitos da época dele, talvez para muitos hoje que leem a história de Abraão, pensam: cara, esse cara é louco ou o quê? Né? Porque a fé é exatamente isso. A fé é loucura aos nossos olhos naturais. Se nós olharmos naturalmente, a fé ela não tem sentido nenhum, ela não faz sentido nenhum. Às vezes o Senhor nos pede para fazer coisas que você diz assim: cara, mas isso vai totalmente contra a lógica. Mas é isso mesmo, a fé é loucura. É você crer naquilo que você não está vendo. Quando nós olhamos pela lógica humana, primeiro nós precisamos ver para crer. Se alguém disser: há uma árvore aqui, nós vamos acreditar se nós não vermos uma árvore aqui? Não, nós não vamos acreditar, porque nós precisamos ver para crer. A fé ela vai na contramão de tudo. A fé ela vai na contramão daquilo que a nossa natureza nos diz. E Abraão, ele precisou ir na contramão do natural para viver o novo de Deus para a vida dele e para viver o sobrenatural que Deus tinha preparado para a vida dele e para a casa dele. E da mesma forma que Abraão precisou crer, nós também precisamos crer hoje para viver o novo dele para nossa vida, para viver aquela promessa que ele disse: eu vou fazer e ele fará. Mas para isso nós precisamos crer. Antes de qualquer coisa, a fé é fundamental para que você conheça verdadeiramente a essência de Deus, quem ele de fato é. Abraão, ele se jogou, ele se lançou, ele só creu. E ele viveu o sobrenatural de Deus para a vida dele. Nessa jornada rumo ao novo de Deus, o Senhor tem me feito entender que além de fé, eu preciso me desprender das coisas aqui dessa terra. Eu preciso me desprender das coisas desse mundo. O que isso quer dizer, Karen? Isso quer dizer que eu preciso entender que o meu Deus, ele tem que estar acima de tudo. Eu preciso amar o meu Deus acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa. Karen, mas isso não é algo óbvio? É lógico que todos precisamos crer e amar a Deus. Tá, de boca, gente, todo mundo fala que ama a Deus. De boca todo mundo ama a Deus. Mas quando nós olhamos para o caminhar, para como você está levando a sua vida, que base você está usando para tomar as decisões da sua vida? O que você tem feito com o seu tempo? Então, quando nós vamos olhar para o viver, nós vemos que muita gente não está amando a Deus, gente. Muita gente está amando a Deus de boca. E quando eu falo muita gente, não é só quem não crê na palavra ou quem não busca a Deus. Eu tô falando de muita gente que está na igreja e muita gente, às vezes, que está no altar pregando. Já faz isso há tanto tempo que isso se tornou algo mecânico. E não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que Ele espera de nós. O Senhor espera que nós o busquemos cada vez mais. Ele anseia pela nossa busca. Foi com esse propósito que Ele nos criou. Para que caminhássemos lado a lado com Ele. Foi para esse propósito que Ele nos criou, para adorá-lo em espírito e em verdade. E fazer dele suficiente na nossa vida. Quando nós entendemos que o Senhor precisa e é suficiente para nós, todo o resto perde o peso. Tudo perde o peso. O medo perde o peso, a ansiedade perde o peso, as opiniões perdem o peso, porque agora a única opinião que importa é a dele a seu respeito. Então quando você entende que amar a Ele e a presença dele é suficiente para você, nada mais importa. E quando nada mais importa, o diabo perde o peso sobre a sua vida. O diabo perde o poder sobre a sua vida. Porque aí ele não vai poder te comprar.
Ele não vai mais poder tentar te induzir a coisas, porque tudo que te importa é a presença do seu Deus, do seu Pai. E nele nós encontramos tudo que nós precisamos. Nele nós encontramos tudo que nós precisamos. Aquele vazio que nada nem ninguém preenche. Aquela dor que não cicatriza, que não se cura nunca. Aquela ferida aberta que nunca se torna uma cicatriz. Ele faz. O problema é que muitas vezes nós não queremos buscar ele a ponto dele ser suficiente para nós. Nós queremos buscar nas coisas aquilo que só ele pode nos dar. Para viver o novo de Deus, Abraão precisou se lançar. Precisou crer naquela voz, precisou amar o Senhor de todo o seu coração para abrir mão de toda a segurança que ele tinha. Para viver o novo de Deus, José precisou amar o Senhor acima de tudo e de todos. José foi vendido, José foi humilhado, José foi escravizado, José foi caluniado. E no final de tudo, José olha para os seus acusadores e diz: olha, eu não tenho nada contra vocês. Porque eu entendo que tudo que me foi permitido passar fez parte de um propósito, de um processo, para que algo maior acontecesse, para que eu vivesse o sobrenatural que eu estou vivendo hoje. Para viver o novo de Deus, Jó precisou amar o Senhor acima de tudo e de todos. Jó, um homem poderoso, influente, famoso mundialmente. Jó tinha bens, animais, servos, filhos, tinha tudo que uma pessoa almeja hoje ter. Jó tinha. E de repente Jó se viu sem nada, ele perdeu tudo. E ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eu te adorarei. Senhor, eu não amaldiçoarei o teu nome. E a Bíblia diz que no final de tudo o Senhor restituiu a Jó em dobro tudo que ele havia perdido. Para viver o novo sobrenatural de Deus, Paulo precisou amar o Senhor acima de tudo e de todos. Paulo, um homem influente, importante, inteligente, conhecido na sua época, perseguidor de cristãos. E de repente o Senhor o encontra e Paulo se rende. E Paulo se rende e se torna um dos maiores profetas que a Bíblia narra. Aquele que nós vemos ser tão usado poderosamente por Deus. Ele precisou amar o seu Deus a ponto dele ser suficiente. E nós hoje precisamos entender isso. Precisamos parar de buscar nas coisas aquilo que só o Senhor pode nos oferecer. Precisamos parar de buscar nas pessoas o amor que nós só encontramos nele. Precisamos parar de dizer que amamos ele só de boca e começar a viver aquilo que ele nos diz para viver. Começar a se esforçar um pouquinho mais. Ou se esforçar, porque muitos não estão nem fazendo o mínimo de esforço. Nós precisamos nos enxergarmos e entendermos que ele é tudo que nós precisamos e não ele que precisa de nós. Ele é o Criador. Nós somos a criatura. Então nós precisamos entender que ter fé e amá-lo a ponto dele ser suficiente são dois pontos essenciais para que nós desfrutemos do sobrenatural de Deus para a nossa vida. E além desses dois pontos, nós precisamos confiar. Isso é primordial. Não tem como nós desfrutarmos o novo de Deus para nós, a novidade de vida que ele tem para nós, para mim e para você, sem que nós confiemos nele. Não tem como desfrutar desse novo sem confiança. E confiar é se lançar, confiar é se jogar, confiar é descansar. Quando eu confio que quem está comigo está no controle da situação, está no controle de tudo, eu descanso. Ainda que muitas vezes o medo queira bater, porque isso é absolutamente natural. E eu não estou dizendo que é errado nós sentirmos medos, anseios, preocupações. Não. O errado é nós deixarmos que a voz desses sentimentos se sobressaia a voz daquilo que Deus tem nos falado. Isso é o errado e é isso que nos faz afundar. E é isso que impede muitas pessoas de viver o novo de Deus para as suas vidas. Então nós precisamos confiar no Senhor para viver o novo dele para a nossa vida. E confiar é como dançar no desconhecido. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. É um processo, é uma construção, é uma constância. Então é como dançar no desconhecido. Você precisa confiar no seu parceiro de dança. Confiar que o seu parceiro de dança está no controle da coreografia. Isso é confiar. Entenda, a Bíblia nos diz que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. E que o desejo do coração dele para nós é de que prosperemos. Nós só precisamos confiar nisso. Ele está no controle. Se ele te colocou diante de uma situação que é desafiadora para você, segura na mão dele e vai fundo. Porque ele está no controle. Ele não iria nos pedir nada sem que antes ele nos preparasse.
Ele não iria nos pedir nada sem que antes ele nos desse as armas que nós precisaríamos para exercer aquilo que ele está nos pedindo. Se ele nos pediu, é porque ele sabe o que está fazendo e ele está no controle da situação. Por isso, quer viver o novo de Deus assim como eu quero viver esse novo e eu busco ter isso? Todos os dias eu busco ter, porque isso é uma construção, como eu falei para você. É uma construção. Tenha fé, faça dele suficiente para a sua vida. Ame-o acima de qualquer coisa. E confie. Confie que quem está dançando com você está no controle da coreografia. Amém? Muito obrigada por acompanhar esse vídeo. Eu desejo que o novo de Deus se concretize na sua vida. Eu não sei qual é o novo de Deus para a sua vida, porque muitas vezes é bem verdade que ele não nos dá detalhes, como ele não deu detalhes para Abraão, né? Ele dá spoilers, né? Ele dá ali umas deixas, mas muitas vezes ele não nos dá detalhes e é aí que entra a confiança, sabe? Então confia. Com certeza, eu não sei qual é o novo de Deus para a sua vida, mas com certeza algum spoiler ele já deu. Então fica firme, continua firme, em oração. Confia que quem está dançando com você está no controle da coreografia. Você não está só, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por assistir esse vídeo. Se Deus falou ao seu coração de alguma maneira, assim como ele falou comigo através dessa palavra, assim como ele fala comigo todos os dias, eu te convido a estar comigo nessa jornada, nesse canal devocional. E eu espero que de alguma forma esse canal te ajude na sua caminhada com Cristo, assim como tantos canais aqui no YouTube já me ajudaram e têm me ajudado nessa caminhada. Então, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Se você puder, deixa seu like, se inscreve e um grande abraço no seu coração. Fica firme nesse novo de Deus para você. O seu Deus, aquele que te chamou, ele te prepara para poder te abençoar. Amém? Creia.